Boa tarde, amados, na paz do Senhor. Mais uma vez quero trazer uma reflexão para vocês, desta feita no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 4. E a palavra de Deus diz assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pensando nesse conceito de o homem, alma vivente, a Bíblia nos traz dois informativos de suma importância aqui. O primeiro é que Deus faz o homem do pó da terra. Posteriormente, este boneco de barro, ele tem algo que o faz diferente de qualquer animal, de tudo aquilo que Deus criou mesmo como ser vivo, como ser animal. A Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e ele torna-se alma vivente. E pegando isso aqui no hebraico, a palavra espírito, o sopro, no hebraico é ruach, e o termo alma, ou a palavra alma, é nefesh. Pensando desse ponto de vista, o que Deus soprou nas narinas do homem, ruach, sopro de vida, espírito, é alguma coisa que foi direto de Deus para o homem. E com isto a Bíblia diz que então o homem ele se torna alma vivente. Mas em detrimento daquilo que fora feito pelo sopro, o homem foi criado para a eternidade. E nesta reflexão eu queria trazer justamente isso. Você foi criado para a eternidade. Se porventura Adão não tivesse pecado, ainda assim ele tinha uma vida que perpetuava, mas ele não era eterno, porque o ato de morar no paraíso e a passagem de Deus no paraíso na virada do dia trazia uma perpetuação de vida para o homem, mas ele não era eterno ainda. Talvez se ele não tivesse pecado, Deus criaria uma outra circunstância, mas isto é especulações, isto é questionamentos. Mas a partir do momento que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o ruach, o sopro, o homem torna-se alma vivente. Quando ele peca, ele perde a comunhão com Deus. Quando ele peca, há um tipo de mortalidade, o primeiro tipo de mortalidade, que é o rompimento da comunhão de Deus com o homem. E a teologia ela divide em duas propostas. Os calvinistas propõem que o homem, com o pecado, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Agora ele é um ser degenerado, totalmente degenerado. Por outro lado, quem vem da linha arminiana propõe que Deus ainda fez permanecer a imagem e semelhança dele no homem, porque o homem ainda tem esta capacidade da razão, do pensamento, do poder decidir, do poder opinar. Mas quando você pega a palavra de Deus para lê-la mesmo, dentro desta perspectiva, o que nos traz de abordagem deste ponto de vista e de outros mais, é que sim, o homem ele foi criado para uma eternidade. A morte espiritual, que é o rompimento de Deus, ou da comunhão do homem para com Deus, isso aconteceu. Então todos aqueles que não são regenerados em Cristo Jesus, do ponto de vista espiritual, eles estão mortos. Aqueles que recebem vida eterna em Cristo Jesus, do ponto espiritual, eles estão vivos. Mas a questão é, também dentro da teologia, não a nossa,
necessariamente, mas da teologia dos adventistas, o homem, no final das contas, depois de pagar todas as contas, ele vai ser destruído. Mas a Bíblia também não nos dá esta base, porque se o homem foi criado para a eternidade, esta eternidade ela é para com Deus. E esta eternidade ela pode ser uma eternidade também não para Deus. Então, se você foi criado em Cristo Jesus, vamos dizer assim, ou se você foi criado do sopro de vida ainda lá da Gênesis mesmo, de alguma forma você tem vida. Em Cristo Jesus você foi religado com Deus, você foi regenerado como nova criatura. E isto te traz esta possibilidade de vida abundante, vida eterna, zoe, alguns usam bem este termo, dentro do aspecto de que, sim, Jesus ele te deu a possibilidade de uma vida eterna na presença de Deus. Isso é vida. Mas aqueles que foram criados para a eternidade pelo simples fato de Deus ter soprado nas narinas do Adão, também eles vão ter esta vida. E a morte é uma consequência da ausência de Deus, neste primeiro aspecto. Então tem muitas pessoas respirando, mas com morte. Muitas pessoas respirando com vida. E este respirar é um ato contínuo para a eternidade. Então, conclusão, o homem futuramente ele poderá ter uma eternidade com Deus ou poderá ter uma eternidade sem Deus. E o que eu quero trazer para vocês nesta tarde, noite, é que busquem sim, esta compreensão da eternidade, amaina ela na alma de vocês e compreendam. Aquilo que Deus cria e aquilo que traz o sopro divino não foi para extinguir da raça humana, da natureza do homem, tanto do homem caído quanto do homem regenerado. Ele criou o homem para a eternidade. Agora, em Cristo Jesus, o regenerado, ele tem a possibilidade de estar caminhando em vida para com Deus e em todo sempre. Sem Cristo Jesus, o caminho para a eternidade, mas a Bíblia está trazendo esta compreensão da ausência da presença de Deus. Não quero trabalhar nesse conceito de céu e de inferno, mas tão somente nesse conceito de eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Você foi criado para a eternidade com Deus. Caso pelo percalço de Adão você tenha tido ou tenha perdido esta possibilidade da vida com Deus, Jesus está te chamando para te dar vida, e quando Ele oferece lá em João 10, Ele não está oferecendo uma vida qualquer, mas vida abundante. E assim, use da possibilidade do que Cristo tem proporcionado para obter qualidade de vida. Se você foi gerado em Cristo Jesus, isso chama-se regenerado. Se você só recebeu o sopro de Adão, que Deus sopra nas narinas, você foi gerado. Aqueles que foram só gerados, eles caíram em Adão. Aqueles que foram regenerados, estes obtiveram vida abundante em Cristo Jesus. E o meu convite nesta tarde é para que você reflita sobre isto. Você não pode viver aqui, meramente aqui, pensando que quando morre acaba-se tudo, mas você tem que viver aqui nesta premissa de que a sua eternidade ela será uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus. Aqui é só um tempo de treinamento, e aqui eu diria que é onde você se condiciona para tirar o passaporte para a vida eterna. Cristo te dá vida, vida com abundância. Não se prendam às coisas naturais, não se prendam aos bens materiais, porque no final das contas, quando Deus te chamar, e Ele há de nos chamar, dependente da nossa fé cristã ou não, há de nos chamar um dia, e quando Ele te chamar, que você possa, de fato, compreender que você está desvinculando de tudo que existe na terra,
do ponto de vista material, do ponto de vista ético-moral, do ponto de vista mesmo religioso, mas você está desvinculando para herdar uma eternidade com Ele e para Ele, em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa te esclarecer mais sobre isto, sabendo que o Ruach também representa o conceito do sopro, não é? Que traz o Espírito de Deus. Adão perdeu, mas Jesus te trouxe ele no sacrifício da cruz. Toma posse da vida eterna em Cristo Jesus e lembra, você foi criado para a eternidade. Uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. Faça opção pela eternidade com Cristo, porque com certeza isso será bem melhor. Quero deixar aqui para vocês a minha oração de gratidão mesmo, por estarem aí do outro lado ouvindo, mas meditem bastante. Você foi criado para a eternidade. Então use esta eternidade para a vida eterna em Cristo Jesus e não para a perdição eterna, para aqueles que obtiveram o conceito do caminho de Adão somente e ignoraram a realidade do caminho com Cristo Jesus. Em Adão, mortos, em Cristo, vivo. Mortos, distanciados da presença de Deus, mas não mortos do ponto de vista de ter perdido a eternidade. O que te traz vida hoje é Cristo Jesus. Mas se não optar por Cristo Jesus, você ainda vai continuar morto espiritualmente e com o conceito de uma eternidade futura que poderá te trazer ainda esta consequência da distância de Jesus. E aqui eu quero te chamar para aproximar-se de Jesus, porque com Jesus o tempo sempre vai ser bom e as aflições sempre serão dirimidas e a vida sempre vai ter uma relevância, não pelo contexto do que eu tenho, mas do que eu sou, do que eu fui formado em Cristo Jesus, não pela minha estética, mas pela minha ética, não por aquilo que de fato representa os meus bens materiais em detrimento daquilo que eu sou. Então não troque a estética pela ética e nem o ser por ter. Seja um cidadão ético que de fato abriu mão de ter para ser alguém em Cristo Jesus, sobretudo tendo vida eterna. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz.